Pessoal, e é claro que a gente vai continuar analisando os resultados dessas pesquisas, tá? De intenção de votos. A gente vai conversar agora por videochamada com Rubens Bessac. Ele é professor titular de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito da USP, né? Universidade de São Paulo. Professor, tá me ouvindo bem? Boa noite. Estou lhe ouvindo muito bem. Prazer estar com vocês aqui no Metrópolis. Prazer estar com vocês e com os nossos ouvintes. Isso aí, professor. O prazer é todo nosso. Eu já agradeço demais a sua contribuição e a sua disponibilidade para a gente analisar juntos essas últimas pesquisas eleitorais, né? Já é amanhã o grande dia. Então, primeiro eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor acompanhou os últimos resultados, então, dessas últimas pesquisas, né? IPEC e Datafolha. O que o senhor quer começar já destacando? Surpreendeu algum número ou está dentro ali da estabilidade mesmo? Olha, eu acho que as pesquisas estão refletindo aí o que a gente já previa, de certa maneira. É claro que tem um gap muito grande entre o que é pesquisa e o que é o dia final, que é o dia das eleições, né? Isso já ficou comprovado nas últimas eleições e nas precedentes, especialmente em 2014, mas a se confirmar que as pesquisas refletem um cenário, de certa maneira se caminhava para isso. O presidente Lula e a sua candidatura demonstrando uma preferência muito grande, abrindo um número grande de pontos em frente da candidatura Bolsonaro, nosso presidente, mas não ainda de uma maneira segura sinalizar a possibilidade em vitória no primeiro turno, porque mesmo que ele tenha nos dois cenários, um ele tem 49, 50%, o outro ele tem mais do que 50%, mas se nós formos verificar a série histórica aí, por exemplo, quando o presidente Fernando Henrique ganhou sem haver segundo turno, ele já vinha sinalizando há muitas semanas, diria há mais de mês antes das eleições, 54, 56, 57% das intenções de votos. Então eu acho pouco provável que nós tenhamos uma definição, sem ter uma bola de cristal, como eu costumo dizer, mas acho muito pouco provável que a eleição se decida amanhã. Então, de certa maneira, o cenário vai ficar para a eleição em definição no segundo turno, e isso aí vai depender do jogo das alianças, né? Existe uma possibilidade de alianças em prol da candidatura Bolsonaro e um cenário de alianças em prol da candidatura Lula. Vamos observar. É isso, né, professor? E aí a minha próxima pergunta é a respeito exatamente, né, desse possível segundo turno, que tudo indica, né, que de fato aconteça. Muda um pouco a estratégia de campanha, já que o período é mais curto. Seria mais estratégico esse período aí entre os dois, no caso? Eu acho que sim. Eu, sem ter nenhuma adivinhação, trabalhando com dados históricos, eu acho que, a se confirmar esse cenário amanhã, tudo depende do dia da eleição, já foi dito aí pelo Igor, que fez uma análise dele, brilhante aí, depende do eleitor, cada um manda igual amanhã, depende do que os eleitores vão decidir amanhã, mas a se confirmar isto, eu penso que o presidente Lula vai procurar construir um leque grande de apoiamentos, com talvez a candidatura chamada de terceira via, entre aspas, aí, da Simone Tebet, Ciro Gomes e uma série de candidaturas menores, e o presidente Bolsonaro com a candidatura do padre Kelmon e, eventualmente, outros apoiamentos. Mas eu acho que vai se sinalizar aí uma campanha muito em termos assim de nós trabalhamos uma tradição democrática, que acho que o ex-presidente Lula vai sinalizar nesse sentido, e o presidente Bolsonaro vai sinalizar muito numa campanha de nós não queremos a volta da corrupção, nós não queremos a volta daquilo que era antes da nossa eleição em 2018. Acho que vai ficar cingido a defesa desses valores e aí vamos observar como é que vai se comportar nessas poucas semanas aí até o segundo turno. É um dado importante, eu não sei se eu poderia continuar a falar. Por favor. Então, muito obrigado, de que, na verdade, essas pesquisas de opinião são extremamente importantes, e eu acho que elas são válidas, eu não costumo deslegitimá-las, muito ao contrário, até entendo que em 2018 entrou uma série de fatores que não foram
corretamente analisados, por isso que deu aquele gap de diferença entre o que se estimava e o que aconteceu, mas existe algo muito importante que deve ser sinalizado, que é o voto evangélico. Então, não que os evangélicos todos votem numa candidatura, que seria a do atual presidente Bolsonaro, mas, em geral, observa-se, isso tem uma série de estudos, de que o voto evangélico, o voto em prol de uma determinada candidatura, que seria do presidente Bolsonaro, é um voto que não se manifesta muitas vezes nas pesquisas eleitorais. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta também. Não acho que vai alterar a perspectiva do que seria o segundo turno. Acho que o ex-presidente Lula segue como franco favorito, mas há que se pensar nesta variável que talvez diminua muito a diferença entre os dois candidatos. Com certeza, professor. E lembrando também, né, que segundo a pesquisa Datafolha, não essa última, mas a anterior, 11% da população ainda está indecisa. Agora, professor, o senhor é professor de Direito Eleitoral e a gente aqui no Metrópolis, nessa cobertura especial Eleições 2022, além da gente analisar essas últimas pesquisas eleitorais, a nossa missão também é fazer ali o papel de prestação de serviço para a população. E aí eu tenho certeza que o senhor vai conseguir me ajudar muito. O que o eleitor e também o candidato pode e não pode fazer amanhã? O candidato amanhã pode manifestar a sua vontade de um ponto de vista da sua vestimenta, de um adesivo, de um bottom, se esse for o seu perfil, nada mais do que isso, né? Isso não é proibido. É claro que tem pessoas que gostam de fazer isso, outras não. Mas ele não pode decididamente fazer campanha de boca de urna, nem distribuir papeletas, pedir votos, isso é absolutamente proibido, como quaisquer manifestações sonoras, radiofônicas, bem como os comícios, as carreatas, tudo isso é veementemente proibido. Tem uma variável interessante nessa eleição, já que você me perguntou, acho que todos sabem, mas é bom a gente gizar aqui, de que não pode-se entrar com o celular na cabine de votação. Isso foi pensado pelo TSE, e eu acho muito bem pensado, em homenagem aos nossos ministros aí, para evitar aquilo que se dizia que podia acontecer em alguns dos colégios, por exemplo, colégios dominados por milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, em determinadas comunidades, em outros locais também, de aquele indivíduo ter que registrar o voto e mandar para o seu mandante, né? Na verdade, então, o TSE decidiu não se pode entrar com o celular na cabine de votação. Então, a pessoa que vai com o seu celular, quase todos nós usamos o celular no nosso dia a dia, inclusive porque ali tem o e-título, né? Tem o e-título ali, mas ele pode fazer aquilo e deixa na mesa de votação enquanto entra na cabine. Não poderá usar, e muito menos fazer fotos, obviamente, ali dentro da cabine, né? Todo o resto é permitido, quer dizer, realmente tudo aquilo que não está vedado pelo TSE pode ser feito no dia da eleição. A pessoa pode conversar com a sua família, conhecidos na rua pedindo votos, mas ela não poderá fazer isso distribuindo filipetas, usando microfones e coisas do gênero, não é? Como todos sabem, a campanha já se encerrou. Hoje, sábado, às 10 horas do Brasil, se encerram aí os atos de campanha, né? Os comícios, inclusive aqueles transmitidos por internet, via televisão e rádio. Então, na verdade, a Justiça Eleitoral está seguindo o seu parâmetro de rigidez nas eleições, para que exatamente isso que tem que ser muito bem lembrado. Não se questione os resultados. As eleições são um jogo democrático, é uma oportunidade, não é a única, mas é talvez a maior, a mais bela oportunidade do eleitor manifestar sua preferência. Então, para que não haja nenhum questionamento dos resultados, da maneira como o processo se fez, é que a Justiça Eleitoral trabalha com essa rigidez, com esse cenário, evitando problemas e questionamentos. Sem dúvidas, professor. Agora, vou até pegar de gancho, né, a resposta do senhor, porque hoje a candidata Simone Tebet, ela chegou a fazer um discurso num evento fechado em São Paulo, e aí, segundo a campanha, era uma live, uma transmissão ao vivo. Hoje não seria um dia com proibição de discurso? Isso pode ser considerado crime eleitoral ou até às 10 horas da noite está liberado?
Olha, como tudo no direito, depende de uma interpretação a ser dada se houver um questionamento pelo tribunal. Mas, no meu entendimento, isso acho que vai no cenário do que é entendido maiormente pela jurisprudência, até às 10 horas da noite não haveria um problema nessa manifestação. Obviamente, quando der 10 horas da noite, realmente a legislação é muito draconiana nesse sentido. Caso contrário, acho que a tendência, não sei se haverá questionamento ou não, é de não entender por uma ilegitimidade e por uma ilegalidade. Perfeito, professor. Eu vou pedir a gentileza que o senhor espere um minutinho, porque a gente tem um chamado Claro. da nossa repórter. Pode ser? Pode, com toda certeza. Te agradeço, professor.